Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 27 livros do Novo Testamento, 260 capítulos gravados aqui, para que você no final tenha um comentário bíblico, tipo videoteca. E assim você pode estudar livro por livro do Novo Testamento sistematicamente, ou então consultar algum dos capítulos que lhe interessa, de repente lendo a Bíblia, e você assim pode aprender mais das Escrituras Sagradas. O propósito é compartilhar com você aquilo que nós temos aprendido. E assim você depois pode desenvolver mais, estudar mais, pesquisar mais e ser grandemente abençoado pelo estudo das Escrituras. Nós estamos na carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Não é? Paulo está defendendo o seu ministério. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais ternas, uma das cartas onde ele mais pessoal, onde ele descreve o seu apostolado e descreve as perseguições e os sofrimentos que ele, apóstolo Paulo, passou. Né? Agora, no capítulo 11, nós vamos ver que ele vai enfrentar alguns falsos apóstolos que tentavam desacreditar ele, a sua autoridade. No capítulo 10, nós lemos, né, o que esses falsos apóstolos diziam de Paulo. Eles diziam assim, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Aí Paulo escreve para defender, não é, o seu apostolado diante dessa minoria, também para expor os seus acusadores. Vamos lá, 2 Coríntios 11. Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Né? A loucura de Paulo é quando ele começa a se exaltar. Ele diz, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. O zelo que Paulo tinha pela igreja, ele que havia fundado essa igreja, ele se considerava como pai dos irmãos, não é? Por causa da sua dedicação, quando ele fundou essa igreja, como ele cuidou dessa igreja, ele se considerava como um verdadeiro pai na fé dos irmãos em Corinto, né? Então ele está zeloso pelos irmãos como um pai, não é como um pai que se compadece do seu filho. Ele diz isso em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 13. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. É assim que ele tratava os coríntios. Então ele tinha, quando ele diz aqui, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, e Paulo aqui está elaborando nessa imagem, nessa metáfora, né, do casamento entre Cristo, o noivo, e a sua igreja, a noiva. E ele estava preparando a igreja como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O zelo de Paulo em preparar essa noiva, né? Essa noiva para apresentar a Cristo, o marido da igreja. Esse zelo, nós vamos ver que várias vezes em várias epístolas eles vão se repetir, né? Por exemplo, Jesus, quando entrou no templo, ele fez um chicote, expulsou todos que vendiam e disse, o zelo da tua casa me consumiu. Isso está em João 2,17. Em Romanos 12:11, o Paulo fala do zelo do crente. Em 1 Coríntios 12:31, Paulo fala, buscai com zelo os dons espirituais, o zelo do crente pelos dons espirituais. Em 2 Coríntios 11:2, que nós lemos, Paulo menciona o zelo dele, Paulo, que ele tinha como um zelo de Deus. Né? Então aqui nós vamos encontrar o zelo de Paulo e o zelo de Deus. Em Gálatas 4:17, Paulo menciona que ele tinha zelo dos Gálatas. E em Colossenses 4:13, ele menciona
o zelo pela igreja. Zelo é cuidado, né? É aquele cuidado que Deus tem por cada um de nós. Então, ele estava zeloso, que ele queria apresentar a igreja de Coríntios como uma virgem pura a um marido, que é Cristo. Então, a igreja é a noiva de Cristo, não é? E ela deve ser uma noiva santa, sem mácula nem ruga, como Paulo menciona em Efésios, quando fala do marido da esposa e fala grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Ela é uma noiva virgem, pura, não é? Como Paulo diz aqui, ela é uma noiva formosa, conforme o livro de Cantares, deve ser uma noiva irrepreensível, conforme Efésios 5:27, e é uma noiva preparada, de acordo com Apocalipse 19:7, não é? Aí Paulo diz assim, mas temo, ele que presta atenção, vamos começar 11:1, tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque estou zeloso, zelo de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas aí Paulo vai dizer, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, Gênesis capítulo 3, com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, se aparte da simplicidade que há em Cristo. Paulo diz que temia que assim como a serpente havia enganado Eva com a sua astúcia, Gênesis capítulo 3, que os sentidos dos coríntios poderiam ser corrompidos, não é? Assim, de sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartasse da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples, a mensagem é simples, é Cristo crucificado que morreu pelos nossos pecados, essa é a mensagem do Evangelho, mas às vezes o sentido pode ser corrompido e alguns acabam se apartando dessa simplicidade, não é? Paulo vai mencionar serpente, Paulo vai também mencionar Satanás aqui, porque Paulo está vendo que o ataque que estão fazendo ao seu apostolado, a tudo aquilo que ele fez na igreja, só podia vir de Satanás, não é? Ele vai falar isso, verso 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão o sofrereis. Então, como é que a serpente poderia enganá-los? Vamos lá. 3 coisas que Paulo menciona outro aqui. Não é? Primeiro, pregar outro Jesus. Será que é possível pregar outro Jesus? Pois é. Os Mormons, né? Eles têm um outro evangelho, o evangelho de Mormon. Então, é o que Paulo está mencionando aqui, um outro Jesus, um outro evangelho e um outro Espírito. Olha só, 3 outros aqui. Né? Começa com um outro Jesus diferente do Jesus crucificado que Paulo pregava. Um outro Espírito, e note que aqui Espírito está com a letra minúscula, não é o Espírito de Deus. E um outro Evangelho, que não abraçasse com razão sofrereis. O que era o Evangelho? Paulo explica o que é o Evangelho em 1 Coríntios 15, porque eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho era isso, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e um dia há de voltar. Esse era o verdadeiro Evangelho. Mas se alguém pregasse outro Jesus, se alguém pregasse que eles deveriam receber outro Espírito e um outro Evangelho que eles não abraçaram, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui
inferior aos mais excelentes apóstolos. Né? Os mais excelentes apóstolos seriam Pedro, João, aqueles apóstolos que tinham mais nome, Tiago, não é? Como Paulo disse na sua carta aos Gálatas, esses três eram colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, não é? Esses três, o Tiago, Pedro e João, eram colunas da igreja. E Paulo pensa que ele não foi em nada inferior a esses apóstolos. Verso 6, e se sou rude na palavra, Paulo era acusado de ser rude na palavra, não sou contudo na ciência. Minha palavra pode ser dura, mas em conhecimento Paulo tinha mais do que todos. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, que eles tinham dito que Paulo era humilde quando estava presente. Aqui está no capítulo 10, né? Diz que o seu corpo era fraco, que a sua presença de corpo era fraca, sua palavra desprezível, e Paulo foi em humildade. Por isso ele diz assim, quando ele teve com os irmãos, ele teve em humildade, porque ele foi não lá para magoar os irmãos, mas quis apresentar-se humilde, não é? E agora ele diz, eu sou rude em palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Verso 7, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Paulo não cobrou nada da igreja de Coríntios, Paulo não exigiu salário dessa igreja, em humildade, em boa sinceridade do seu coração, ele levou o evangelho a esses irmãos em Coríntios. Ele diz, por acaso eu pequei se eu fiz isso, humilhando para que vocês fossem exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Paulo recebeu salário de outras igrejas, recebeu ajuda da Macedônia para servir aos irmãos de Coríntios. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. Paulo recebeu o salário de Tessalônica, recebeu também de Filipos, quando estava presente convosco, e tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Isso aí era a glória de Paulo. Paulo anunciou o evangelho, ele não procurou ser pesado a ninguém, mas parece que os seus inimigos ainda o criticavam por isso, não é? E ele pergunta, será que eu pequei fazendo isso? Olha só, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Enquanto Paulo estava em Coríntios, os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram ajuda para Paulo e supriram a necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Paulo não queria ser um peso para a igreja. Ele falou, será que eu pequei fazendo assim? Será porque eu não recebi salário de vocês? Que eu despojei outras igrejas? É isso que me acusam, não é? Dizendo que porque ele não recebeu salário, portanto ele não era apóstolo, nem era digno. Olha como os seus inimigos distorciam as coisas para destruir a imagem do apóstolo perante a igreja de Coríntios. Verso 10, como na verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Qual era a glória de Paulo? Que ele anunciou o evangelho de graça, que ele não recebeu salário, que ele não foi pesado a ninguém. Essa era a glória de Paulo. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Não é? Acusavam Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo porque não recebeu o salário da igreja. Mas ele diz, por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Deus o sabe quanto Paulo amava a igreja de Coríntios, o quanto Paulo tinha se disposto a pregar o evangelho a essa igreja. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Não é? Alguns buscavam algo para acusar Paulo, buscavam ocasião contra o apóstolo. E ele disse, o que eu faço,
farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Não é? Então, alguns se gloriavam, mas não podiam ser como Paulo, porque tais falsos apóstolos, olha só, falsos apóstolos. Agora, Paulo partiu mesmo para denunciar esses falsos apóstolos, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Já na época de Paulo havia obreiros fraudulentos, ou falsos apóstolos. Paulo chama eles de falsos apóstolos. Não é? Na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar falsos apóstolos, como aqui, não é? Em 2 Coríntios 11:13, mas também nós vamos encontrar falsos cristos. Jesus falou dos sinais dos tempos que viriam falsos cristos, Mateus 25, verso 5 e verso 24, enganariam a muitos. Então nós temos falsos apóstolos, falsos cristos, nós temos falsos ministros. 2 Coríntios 11:15, Paulo chama esses obreiros de falsos ministros, não é? Gálatas 1, 6 e 9, Paulo fala de um falso evangelho. Gálatas 2, 3 e 4, falsos irmãos. Aqui também em 1 Coríntios, ele diz dos falsos irmãos, capítulo 11, né? Que Deus havia guardado dos falsos irmãos. E nós vamos ver 1 Timóteo 6:20, a falsa ciência, Hebreus 13:9, as falsas doutrinas, e 2 Pedro 2:1 e 1 João 4:1, falsos profetas. Olha só, falsos apóstolos, falsos cristos, falsos ministros, falso evangelho, falsos irmãos, falsa ciência, falsas doutrinas, falsos profetas. Então, olha só, porque tais apóstolos, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo, transfiguram, mas na verdade não são apóstolos de Cristo. E Paulo vai dizer, não é de maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Que coisa interessante, Paulo menciona a serpente, no capítulo 11, verso 3, agora menciona esses falsos apóstolos, dizendo que eles eram obreiros fraudulentos, e ainda diz mais, não é de maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele não é anjo de luz, mas ele tem a capacidade de se transfigurar. E não é muito, pois, que os seus ministros, para Paulo, esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos que o acusavam, eram na verdade ministros de Satanás. Olha aqui que ele diz, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ele chama esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, de ministros de Satanás, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, esses também, seus ministros, se transfiguram em ministros da justiça, parece que são ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo está dizendo, o fim deles o aguarda, o fim deles será conforme as suas obras, são ministros do diabo, se passam como ministros da justiça, mas não são. Olha que coisa terrível, já na igreja de Coríntios já havia isso, imagine em nossos dias, não é? Verso 16, outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura. Paulo aqui está dizendo, o que eu estou falando já não é de acordo com o Senhor, mas estou falando como uma loucura minha, deixa eu desabafar. Não é? Ele está desabafando em 2 Coríntios, nessa confiança de gloriar-me, porque muitos se gloriam segundo a carne,
Paulo dizia, eles se gloriam baseado na sua carne, eles se gloriam e se louvam a si mesmo como ministros, né? Já que eles se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Mas veja a glória que Paulo trazia. A glória que Paulo trazia era o seu sofrimento. Eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolereis os insensatos. Paulo chamava esses ministros fraudulentos de obreiros insensatos. E o pior que doía em Paulo é como é que eles toleravam isso, como é que eles aceitavam esses ministros. E Paulo está dizendo, de boa mente tolerais sensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, estavam tirando vantagem deles. Se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere ao rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, eu tenho ousadia. Paulo diz, eu me envergonho por isso, vocês estão agindo insensato, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. Vamos ver o que Paulo vai dizer. São hebreus, né, esses obreiros que estavam incomodando a igreja, parece que eram judaizantes, eles levavam entre os gentios, queriam que os gentios guardavam a lei de Moisés, queriam que se circuncidassem, e para eles fazer isso, eles tinham que desacreditar o apóstolo Paulo. Então Paulo vai dizer, são hebreus? Eram hebreus, também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. O que esses obreiros têm que eu não tenha? Eu tenho tudo que eles têm. Eles são hebreus, eu também. Eles são israelitas, também eu. Eles são da descendência de Abraão, também eu. Eles argumentavam que eles eram hebreus, que eles eram judeus da descendência de Abraão, por isso deveriam ser ouvidos. Paulo disse, ei, eles são hebreus, também eu. Eles são israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo. Paulo já tinha dito que eles não eram, eles se transfiguravam. Falo como fora de mim. Paulo foi ficando fora de si. Ele está dizendo, o que ele estava falando não era o Senhor que tinha mandado, mas aqui ele está desabafando, ele está mostrando qual era a glória que ele tinha, o sofrimento, e agora Paulo vai dar uma lista do sofrimento que ele passou. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. O apóstolo trabalhou, por isso que ele podia mandar que nós fôssemos a recomendação dos irmãos nos trabalhos. Em açoites, Paulo já tinha mencionado os açoites antes. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, recebi mais do que eles, não é? Eles foram açoitados, não sei se foram, mas em açoites eu recebi mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo teve preso por amor ao evangelho, Paulo sofreu açoites, Paulo teve que trabalhar, passou perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. Muita gente diz, por que 5 quarentenas menos uma? Muito bem, porque quando os judeus açoitavam as pessoas, eles tinham que dar 40 açoites de acordo com a lei. Mas eles tinham medo que na hora que a pessoa estava açoitando, errava a contagem e podia dar mais de 40. Então, acabava dando 41. E se isso fosse feito, isso daí quebrava a lei. Então, eles sempre contavam um açoite a menos. Então, imagine só, Paulo recebeu 5 quarentenas de açoites, ou seja, menos uma, não é? 5 quarentenas de açoites, menos uma. Então, conforme iam dando os açoites, eles contavam até 39. Então, 5 vezes 39, Paulo recebeu 195 açoites. Não é à toa que suas costas eram todas marcadas. Se o apóstolo chegasse aqui e nós disséssemos, Paulo, tira a tua túnica e mostra as tuas costas,
deveriam ter marcas por todo lado, não é? Ele mesmo diz, numa outra epístola, ninguém me aborrece porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. Até Paulo, quando foi apedrejado, pensaram que ele tinha morrido. Mas graças a Deus ele não tinha, ele voltou e se levantou. 3 vezes sofri naufrágio. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já tinha sofrido 3 vezes. Ele vai passar ainda outro naufrágio, indo para Roma, no ano 62. Depois de escrever essa carta, ele ainda passou muito mais. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos rios, em perigos salteadores, em perigos das minhas nações. Paulo teve perigo dos rios, Paulo teve perigo de salteadores, era comum no deserto da Judéia, né? Alguns se esconderem e saltear. Jesus até conta uma parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Paulo passou por esses caminhos, não é? Quando esteve ali na Judéia, quando ele foi para a Arábia, perigos salteadores, em perigo da minha nação, os judeus que conspiravam contra Paulo, em perigo dos gentios, os gentios que Paulo não conhecia, que podiam matá-lo, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, não é? Os naufrágios que ele sofreu foram no mar. Os salteadores que ele passou foram nos desertos, nas cidades, entre os gentios. Paulo passou também em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em perigo entre os falsos irmãos. Falsos irmãos. Paulo já tinha mencionado aqui falsos apóstolos, não é? Nós vemos que ele fala agora de falsos irmãos, obreiros fraudulentos, falsos irmãos, não é? Entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes. Paulo passou noites e noites orando em vigília muitas vezes, em fome e sede. O apóstolo sofreu fome, o apóstolo sofreu sede. Eu acho interessante certas pessoas que cotam o Salmo 37, é um salmo bonito, Davi escreveu, sou velho, mas já fui moço, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar pão. Muita gente cota esse salmo e diz, o crente não passa fome, o crente não passa necessidade. Meu amigo, vai ler o que Paulo passou, vai ver o que ele enfrentou e você vai ver que muitos crentes passam sim necessidade. O apóstolo Paulo passou fome, o apóstolo Paulo teve sede. Davi foi abençoado de nunca ver o justo, nem ele, nem sua descendência mendigar o pão, mas Paulo passou fome, Paulo passou sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Em frio, Paulo passou frio, Paulo muitas vezes esteve nu, não tinha o que se cobrir, não é? Por isso sentia o frio. Nudez. Nudez não quer dizer que ele estava completamente nu, mas às vezes sem a túnica, sem a coberta, sem a capa para se proteger, em frio, em nudez, em sede, em jejum, muitas vezes. Que sofrimento esse homem passou. Que exemplo! Quando eu leio essa lista, eu falo, meu Deus, nós não sofremos nada ainda em comparação ao que Paulo passou. O maior exemplo de cristão, essa lista de sofrimento que Paulo passou, do que ele sofreu por o Evangelho, era a maior glória que ele podia ter, era a credencial de que ele era um verdadeiro apóstolo, que ele suportou tudo isso, que ele trabalhou para levar, que ele não recebeu salário. Isso era a sua verdadeira glória do seu apostolado. Além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Paulo carregava o cuidado, Paulo orava pelos irmãos de todas as igrejas. Verso 29, quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Paulo sofria com aqueles que se enfraqueciam, ele ficava fraco junto com eles.
quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém me gloriar, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Qual era a fraqueza de Paulo? Tudo aquilo que ele passou. Todas essas lutas, apedrejamento, naufrágio, perigos, salteadores, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Se tem algo que eu vou me gloriar, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo clama a Deus como sua testemunha. Ele diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo falava a verdade. Paulo estava expondo o seu coração, seu sofrimento, tudo que ele passou. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos para me prender. Olha o perigo que Paulo passou. Paulo poderia ser preso em Damasco, né? Muitos judeus começaram a odiar aquele que foi lá para perseguir a igreja. A caminho de Damasco se converteu, e aí em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo não era um homem de grande estatura, mas olha como ele escapou. Ele teve que ser descido por um cesto, por uma janela da muralha, para poder escapar. Os guardas estavam à porta para o prender a Paulo, para maltratar ele. Ele teve que subir num cesto da muralha, da janela da muralha, descer, assim como Rabi, que estava lá na muralha da cidade de Jericó, alguém que habitava na muralha, tinha uma janela bem na muralha, descer o apóstolo por um cesto para ele escapar, porque os guardas estavam à porta da cidade para o prenderem. Quantas vezes Paulo foi preso? E muitas vezes em prisões, mas quando ele podia escapar, ele escapava. Que lista de sofrimento que Paulo sofreu por amor ao Evangelho. Que esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, podiam acusar um homem que tinha pago um preço tão alto para proclamar o Evangelho? Os seus oponentes, esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos, não tinham passado nada do que Paulo passou. Eles se gloriavam no seu conhecimento, se gloriavam na lei de Moisés, mas eles não tinham pago o preço que Paulo pagou pelo seu apostolado. E, na verdade, não foram só eles que não pagaram o preço. Poucas pessoas, poucos ministros conseguem pagar esse preço, conseguem sofrer o que o apóstolo Paulo sofreu. Alguns de nós, se fosse passar por isso, desistia, quem sabe até de ser crente, não é? Eu apanhar, tomei varada, foi falado o amor de Jesus. Alguns até desistiam de ser crente, de pagar esse preço por esse apostolado que custou tão caro para Paulo. Custou marcas nas suas costas, não é? Como ele disse, ninguém me aborreça porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Naufrágio, apedrejamento, prisões, açoites, varadas, tudo isso o apóstolo Paulo sofreu. O que você já sofreu por Jesus? O que eu já sofri por Jesus? Nada. Tem gente que já teve casos comigo de gente deixar de vir na igreja porque nós não lembramos o aniversário dele. Que absurdo, que crente menino, que crente menina é essa que por qualquer coisa quer sair da igreja. Imagine Paulo, passou tudo isso e permanecia firme, firme com Cristo. O maior exemplo de cristão que nós temos no Novo Testamento é Paulo. Ninguém no Novo Testamento sofreu como ele. Eu sei que a maioria dos apóstolos, quando morreram como mártir, mas ninguém passou o que Paulo passou.
Essa era a marca do seu apostolado. Essa era a coisa que Paulo podia se gloriar, não é? Gloriar-se no Senhor, e ele sabia, o Deus, Pai de nosso Senhor, que é eterno, benditamente, sabe que não minto. Paulo não mentia, Paulo falava a verdade de tudo aquilo que ele passou. E essa era a maior marca do seu apostolado. Enquanto os outros eram obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, falsos ministros, ministros de Satanás. Paulo menciona Satanás, poder de se transformar em anjo de luz, e que era a serpente que enganou Eva e temia que enganasse também os coríntios. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 11, nós vamos voltar para continuar estudando 2 Coríntios 12 e depois o 13, que encerra essa carta maravilhosa, carta pessoal de Paulo. Quem esteve apresentando esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar esse canal, que seja de bênção também para conhecidos seu, para membros da sua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e sempre. Deus vos abençoe. Amém.